Imagine que você acorda um dia e descobre que foi assinado um decreto de morte, não apenas contra você, mas contra toda a sua família, seus pais, seus filhos, seus avós. Todo mundo que compartilha seu sangue será morto em uma data específica, e não há apelação, não há como fugir. A ordem veio do homem mais poderoso do mundo, e em 11 meses, você e todos que você ama estarão mortos. O que você faria? Se esconderia? Fugiria? Imploraria por misericórdia ou arriscaria tudo em um plano impossível que poderia te matar antes mesmo daquela data chegar? Essa era a realidade de Esther, uma jovem judia vivendo no maior império do mundo antigo, órfã, criada por seu primo, vivendo em silêncio, escondendo sua identidade, mas através de uma série de eventos que parecem impossíveis demais para serem coincidência, ela se torna rainha, a mulher mais poderosa do império. E quando o decreto de extermínio é assinado, ela enfrenta uma escolha devastadora. Ela pode ficar em silêncio e talvez sobreviver, ou pode arriscar sua vida, revelar quem ela realmente é e tentar salvar seu povo. A frase que mudou tudo foi dita por seu primo, Mardoqueu, e essas palavras ecoam através de 2500 anos até hoje. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Nos próximos 40 minutos, você vai descobrir a história completa de Esther, e não é a versão infantil que você ouviu na escola dominical. Essa é uma história de intriga política, manipulação, racismo institucional, coragem impossível e uma reviravolta tão perfeita que parece roteiro de cinema. Essa é uma história sobre providência divina, em um livro onde Deus nunca é mencionado uma única vez. E é uma história sobre uma mulher que escolheu arriscar tudo quando teria sido mais fácil não fazer nada. Se inscreva agora, porque essa jornada vai mudar como você vê coragem. Vamos começar no palácio mais poderoso do mundo antigo, onde tudo começa com uma festa que duraria 180 dias. Estamos no ano 483 a.C. O Império Persa está no seu auge. Ele se estende da Índia até a Etiópia, cobrindo 127 províncias. É o maior império que o mundo já viu até aquele momento. E no centro desse poder está Xerxes, conhecido na Bíblia pelo seu título persa Assuero. Xerxes é o rei dos reis, o governante de milhões, um homem que considera a si mesmo quase um deus. E ele decide fazer uma festa. Mas não qualquer festa, uma demonstração de poder tão absurda que levaria 180 dias, 6 meses inteiros de banquetes. Por quê? Porque Xerxes está planejando invadir a Grécia, e ele quer mostrar aos seus oficiais militares e governadores provinciais exatamente o quão rico e poderoso ele é. Ele quer que eles vejam os tesouros do império, as riquezas acumuladas, o ouro, a prata, os tapetes, tudo. É propaganda política na sua forma mais extravagante. Durante 6 meses, as elites do império comem e bebem no palácio de Suzã, a capital de inverno. O texto descreve colunas de mármore, divãs de ouro e prata, pavimento de pórfiro e mármore, cortinas de linho fino. É opulência inimaginável. E no 7º dia da festa final, quando o coração do rei está alegre com o vinho, ou seja, quando ele está completamente bêbado, ele tem uma ideia brilhante. Ele quer exibir sua esposa, a rainha Vasti. O texto diz que ele ordena que ela venha usando sua coroa real para mostrar sua beleza aos povos e oficiais. Há um debate entre estudiosos sobre o que exatamente isso significa. Alguns sugerem que ele queria que ela aparecesse usando apenas a coroa. Outros dizem que era simplesmente uma exibição pública humilhante. De qualquer forma, Vasti recusa, e essa recusa vai mudar o curso da história. Pense no que está acontecendo aqui. Vasti é rainha do império mais poderoso do mundo, mas ela é, em última análise, propriedade do rei. As mulheres na Pérsia antiga não tinham direitos. Elas eram possessões.
E quando uma possessão se recusa a obedecer uma ordem pública do dono, na frente de todos os oficiais do império, isso é mais do que desobediência pessoal, é uma declaração política. Xerxes está furioso, mas não é apenas raiva pessoal. Seus conselheiros entram em pânico. Eles dizem: se a rainha pode se recusar a obedecer o rei publicamente, todas as mulheres do império vão pensar que podem desobedecer seus maridos. A desobediência de Vasti se tornará conhecida em todas as províncias. Haverá desprezo e indignação por toda parte. Eles não estão preocupados com o casamento de Xerxes, eles estão preocupados com a estrutura patriarcal de poder de todo o império. Então eles propõem uma solução: um decreto irrevogável, escrito nas leis dos medos e persas, que não podem ser alteradas. Vasti nunca mais entrará na presença do rei Xerxes. Sua posição de rainha será dada a outra que seja melhor que ela. E este decreto será publicado em todo o império, em todos os idiomas, proclamando que todo homem deve ser senhor em sua casa. É uma legislação absurda, motivada por ego ferido e medo. Mas é a lei. E aqui está o detalhe crucial. Nas leis persas, uma vez que um decreto é assinado e selado com o anel real, nem mesmo o rei pode revogá-lo. Essa característica da lei persa vai se tornar absolutamente crítica mais tarde. Vasti desaparece da história. Alguns historiadores sugerem que ela foi executada, outros dizem que foi apenas exilada. Não sabemos. Mas o que sabemos é que agora há uma vaga. O império precisa de uma nova rainha. E é aqui que Ester entra na história. 4 anos se passam. Xerxes vai para a Grécia, luta a guerra que estava planejando e retorna derrotado. As famosas batalhas de Termópilas e Salamina destroem suas ambições. Ele volta para casa humilhado e agora, sem uma rainha, ele está solitário. Seus servos propõem uma solução, um concurso de beleza em escala imperial. Vamos reunir todas as jovens virgens mais bonitas de todas as 127 províncias. Vamos trazê-las ao harém real. Vamos dar a elas tratamentos de beleza por um ano inteiro, e então o rei vai escolher qual delas mais lhe agrada para ser a nova rainha. É como se The Bachelor encontrasse regime autoritário. Essas jovens não têm escolha. Se os oficiais do rei decidem que você é bonita o suficiente, você é levada. Sua família não pode protestar, você não pode recusar. Você é propriedade do Estado agora. E é aqui que conhecemos Hadassa, que também é chamada Ester. Ela é judia, vivendo em Suzã. Ela é órfã. Seus pais morreram quando ela era criança e ela foi criada por seu primo mais velho, Mardoqueu. O texto diz que ela era linda de forma e de aparência. Os oficiais do rei a veem e a levam ao harém. Mas há um segredo. Mardoqueu instrui Ester a não revelar sua nacionalidade ou família. Por quê? Porque ser judeu no Império Persa era perigoso. Os judeus eram estrangeiros, eram vistos com suspeita, eram o outro. Então Ester esconde quem ela realmente é. Ela usa seu nome persa, Ester, ao invés do nome hebraico, Hadassa. Ela age como persa, fala como persa, e ninguém sabe a verdade. Ester entra no harém sob os cuidados de Hegai, o eunuco encarregado das mulheres. E algo interessante acontece. O texto diz que ela agradou a Hegai e ganhou o favor dele. Ele imediatamente lhe dá os melhores cosméticos e a melhor comida. Ele a move para o melhor lugar no harém. Ele designa 7 servas especialmente para ela. Ester tem um dom. Ela sabe como se conectar com as pessoas. Ela sabe como ganhar favor sem parecer manipuladora. É uma habilidade sutil, mas crucial. Durante 12 meses, ela passa por tratamentos de beleza, 6 meses com óleo de mirra, 6 meses com especiarias e cosméticos. É preparação intensiva. E durante todo esse tempo, Mardoqueu caminha todos os dias em frente ao pátio do harém, tentando descobrir como Ester está e o que está acontecendo com ela. Finalmente, chega a vez de Ester. Cada jovem tem uma noite com o rei. Ela pode levar o que quiser do harém para impressioná-lo. Joias, roupas elaboradas, perfumes. A maioria das jovens provavelmente se carrega com tudo que podem, mas Ester,
Ela não pede nada além do que Hegai recomenda. Ela confia no conselho do homem que conhece o rei melhor que qualquer um. E funciona. O texto diz: o rei amou Ester mais do que todas as mulheres. Ela ganhou graça e favor diante dele mais do que todas as virgens. Então ele colocou a coroa real em sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti. Xerxes faz uma grande festa, a festa de Ester. Ele concede um feriado às províncias, ele distribui presentes reais. E Ester, a órfã judia, é agora a mulher mais poderosa do império mais poderoso do mundo. Mas ela ainda está guardando seu segredo. Ninguém sabe que ela é judia. E esse segredo vai salvar seu povo. Mas antes de chegarmos lá, algo acontece que parece um detalhe menor, mas se torna massivamente importante. Mardoqueu está sentado no portão do rei, que é onde os oficiais e funcionários do governo se reúnem. Ele ouve 2 dos guardas do rei, Bigtan e Teres, conspirando para assassinar Xerxes. Mardoqueu imediatamente conta a Ester. Ester conta ao rei em nome de Mardoqueu. A conspiração é investigada, confirmada e os 2 guardas são enforcados. E aqui está o detalhe crítico. Tudo isso é registrado no livro das crônicas na presença do rei. É documentado oficialmente. Mardoqueu salvou a vida do rei. Mas naquele momento, nada acontece. Não há recompensa, não há reconhecimento público, é apenas registrado. E então, todos esquecem. Mas guardem isso na mente, porque essa noite vai voltar a assombrar alguém da maneira mais perfeita possível. Algum tempo depois desses eventos, o rei Xerxes promove um homem chamado Amã. Ele o eleva acima de todos os outros príncipes que estão com ele. Amã se torna o segundo homem mais poderoso do império, a mão direita do rei. E Xerxes ordena que todos os servos do rei no portão se curvem e se prostrem diante de Amã. É uma honra extraordinária. Todos obedecem, exceto um homem, Mardoqueu. Dia após dia, as pessoas se curvam quando Amã passa, e dia após dia, Mardoqueu permanece de pé. Os outros servos perguntam: por que você desobedece à ordem do rei? Mas Mardoqueu não cede. Finalmente, eles contam a Amã para ver se a conduta de Mardoqueu seria tolerada. Porque, veja bem, Mardoqueu havia revelado que era judeu, e os judeus não se curvam diante de homens, apenas diante de Deus. Quando Amã vê que Mardoqueu não se curva nem se prostra, ele fica cheio de raiva. Mas aqui está o que torna Amã verdadeiramente perigoso. Ele não quer apenas punir Mardoqueu. Ele acha desprezível colocar as mãos apenas em Mardoqueu. Então ele procura destruir todos os judeus, todo o povo de Mardoqueu em todo o reino de Xerxes. Um homem não se curva, então uma nação inteira deve morrer. É genocídio motivado por ego. É holocausto 2000 anos antes de Hitler. Amã é meticuloso. Ele lança Pur, que significa sortes, para determinar o dia e o mês perfeitos para o massacre. Mês após mês ele testa, até que a sorte cai no 12º mês, o mês de Adar. Isso dá a ele quase um ano para planejar, um ano para preparar, um ano para garantir que cada judeu em 127 províncias possa ser identificado e morto no mesmo dia. Então, Amã vai ao rei Xerxes com seu argumento. E preste atenção em como ele manipula a situação. Ele não diz: eu odeio os judeus porque um deles não se curvou para mim. Ele embrulha o ódio em preocupação política. Ele diz: há um certo povo disperso e espalhado entre os povos em todas as províncias do seu reino. Suas leis são diferentes de todos os outros povos. Eles não obedecem às leis do rei. Não é do interesse do rei tolerá-los. Ele está pintando os judeus como uma ameaça nacional, como um elemento subversivo, como terroristas domésticos. E então ele adoça o acordo. Se o rei concordar, ele pessoalmente pagará 10.000 talentos de prata ao tesouro real. Isso é aproximadamente 375 toneladas de prata, uma fortuna inimaginável. Xerxes, que acabou de voltar de uma guerra cara e humilhante na Grécia, precisa de dinheiro, e Amã está oferecendo financiar o genocídio pessoalmente.
Xerxes nem pergunta qual povo está sendo discutido. Ele simplesmente tira seu anel de sinete, aquele anel que sela decretos irrevogáveis, e o dá a Amã. Ele diz: a prata é sua, e o povo também. Faça com eles o que parecer bom a você. É aterrorizante o quão casual isso é. A extinção de uma nação inteira é aprovada em uma conversa rápida porque o rei está entediado, precisa de dinheiro e confia no homem errado. Amã convoca os escribas reais. Eles escrevem o decreto em todos os idiomas e scripts do império. A ordem vai para todas as 127 províncias. No 13º dia do 12º mês, todos os judeus devem ser mortos, jovens e velhos, mulheres e crianças, em um único dia, e seus bens serão tomados como despojo. O decreto é selado com o anel do rei. Mensageiros correm para todas as direções, e o texto diz algo assustador. O rei e Amã sentaram-se para beber, mas a cidade de Suzã ficou perplexa. Pense nisso. Amã acabou de ordenar a morte de talvez 1 a 2 milhões de pessoas, e ele está tomando vinho. Xerxes, que nem sabe qual povo está prestes a ser exterminado, está relaxando, mas a cidade está perplexa. As pessoas comuns, incluindo persas, estão confusas, horrorizadas. Isso não faz sentido. Os judeus não são uma ameaça. Eles são seus vizinhos, seus comerciantes, pessoas normais. Mas não importa. A lei foi assinada, e nas leis dos medos e persas não pode ser mudada. Quando os judeus em todas as províncias ouvem a notícia, há lamentação em massa. O texto diz que houve grande luto entre os judeus, jejum, choro e lamentos. Muitos se deitaram em saco e cinza. Eles estão enfrentando extermínio, e não há nada que possam fazer. A data está marcada. Em 11 meses, eles estarão todos mortos, a menos que um milagre aconteça. E é aqui que Ester precisa fazer a escolha mais difícil da sua vida. Quando Mardoqueu soube de tudo o que havia sido feito, ele rasgou suas roupas, vestiu-se de saco e cinzas e saiu pela cidade, clamando alto e amargamente. Ele vai até o portão do rei porque ninguém podia entrar vestido de saco. As servas e eunucos de Ester vêm e contam a ela. A rainha fica profundamente angustiada. Ela envia roupas para Mardoqueu vestir para que ele tire o saco de si, mas ele recusa. Ester não sabe o que está acontecendo. Lembre-se, ela está isolada no palácio. Ela é rainha, mas está em uma bolha dourada. Então ela envia a Hatak, um dos eunucos do rei designado para atendê-la, para descobrir o que está errado com Mardoqueu e por que ele está agindo assim. Mardoqueu conta tudo a Hatak. Ele conta sobre o plano de Amã. Ele dá a Hatak uma cópia do decreto escrito que foi publicado em Suzã para sua destruição. Ele instrui Hatak a mostrar a Ester e explicar tudo, e então ele dá uma ordem: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam por 3 dias, noite e dia. Eu e minhas servas também jejuaremos da mesma forma, e então irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se eu perecer, pereço. 5 palavras no hebraico. Se eu perecer, pereço. É rendição, é coragem, é fé. Ela está dizendo: eu fiz minha escolha. Não posso controlar o resultado, mas não posso ficar em silêncio. Então ela jejua, por 3 dias, sem comida, sem água. É preparação espiritual, é também preparação psicológica. Em 3 dias, ou ela estará morta, ou estará diante de uma tarefa impossível: convencer o rei a desfazer um decreto que não pode ser desfeito. No 3º dia, Ester se veste com suas vestes reais. Ela se coloca no pátio interno do palácio, em frente aos aposentos do rei. É o momento da verdade. Ela está violando a lei. Se o rei não estender o cetro, ela será executada imediatamente. O texto diz que o rei estava sentado em seu trono real dentro do salão, em frente à entrada, e quando o rei viu a rainha Ester de pé no pátio, ela obteve favor aos seus olhos. Ele estende o cetro. Ester está viva. Ela se aproxima e toca a ponta do cetro. O rei pergunta: o que é, rainha Ester?
Qual é o seu pedido? Até metade do reino será dado a você. É uma fórmula hiperbólica. Ele não vai literalmente dar metade do império, mas está dizendo: peça o que quiser, estou ouvindo. E aqui, Esther mostra sua sabedoria. Ela não explode com a crise imediatamente. Ela não diz: seu segundo em comando está planejando matar meu povo, incluindo a mim. Ela vai devagar. Ela diz: se parecer bom ao rei, que o rei e Amã venham hoje ao banquete que eu preparei para ele. É brilhante. Ela está criando uma atmosfera. Ela está honrando o rei e está incluindo Amã, o que significa que Amã não vai suspeitar de nada. O rei ordena: tragam Amã rapidamente para que possamos fazer como Esther pediu. Então o rei e Amã vão ao banquete que Esther preparou. Durante o banquete, enquanto bebem vinho, o rei pergunta novamente a Esther: qual é o seu pedido? Será concedido. Qual é a sua petição? Até metade do reino será cumprida. Esther tem a atenção do rei. Amã está presente. É um momento perfeito, mas ela ainda não revela. Por quê? Talvez ela esteja testando a atmosfera, talvez esteja esperando o momento perfeito, ou talvez seja a providência divina criando o timing perfeito. Ela responde: meu pedido e minha petição são: se eu encontrei favor aos olhos do rei, e se parecer bom ao rei conceder meu pedido e cumprir minha petição, que o rei e Amã venham ao banquete que prepararei para eles. Amanhã farei como o rei disse. É outro adiamento, outro dia de espera, e essa espera vai se tornar crucial. Amã sai do banquete alegre e de bom coração. Ele está eufórico. A rainha o convidou pessoalmente para um banquete privado com o rei. 2 vezes. Ele é especial, ele é favorecido. Mas quando ele vê Mardoqueu no portão do rei, e Mardoqueu não se levanta nem treme diante dele, Amã fica cheio de raiva contra Mardoqueu. Mas ele se controla e vai para casa. Amã chama seus amigos e sua esposa Zeres, e ele começa a se gabar. Ele conta sobre a glória de suas riquezas, o número de seus filhos, todas as maneiras como o rei o promoveu e o elevou acima dos príncipes e servos do rei. Então Amã diz: até a rainha Esther não deixou ninguém vir com o rei ao banquete que ela preparou, exceto eu, e amanhã também estou convidado por ela junto com o rei. Mas tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vir Mardoqueu, o judeu, sentado no portão do rei. É patético. Ele tem tudo, poder, riqueza, acesso ao rei e à rainha, mas um homem que não se curva arruína tudo para ele. Sua esposa e amigos dão um conselho: mande fazer uma forca de 50 côvados de altura. De manhã, peça ao rei que enforque Mardoqueu nela. Então vá alegremente com o rei ao banquete. 50 côvados são cerca de 23 metros. É absurdamente alta. Não é apenas execução, é espetáculo, é uma declaração. E Amã ama a ideia. Ele manda fazer a forca imediatamente. Mardoqueu será enforcado pela manhã. Amã vai dormir feliz. Mas naquela noite, o rei não consegue dormir. O texto diz simplesmente: naquela noite o sono do rei fugiu. Insônia. Parece aleatório, mas não é. Porque quando você não consegue dormir em um palácio persa, você não conta ovelhas. Você ordena que leiam os registros reais para você. Xerxes ordena que tragam o livro das crônicas, os registros dos eventos do dia, e eles começam a ler. E o que eles leem? O registro de como Mardoqueu denunciou Bigtã e Teres, os 2 guardas que conspiraram para assassinar o rei. Lembra? Aquilo que foi registrado e depois esquecido? Xerxes pergunta: que honra ou dignidade foi conferida a Mardoqueu por isso? Os servos respondem: nada foi feito por ele. Nada. O homem salvou a vida do rei e não recebeu nem mesmo um agradecimento. Xerxes decide que isso precisa ser corrigido, imediatamente. Quem está no pátio? Amã acabou de chegar. É cedo na manhã, e ele veio logo cedo para pedir ao rei que enforque Mardoqueu na forca que preparou. Mas antes que Amã possa falar, o rei pergunta: o que deve ser feito ao homem que o rei se deleita em honrar? E Amã pensa: quem o rei se deleitaria em honrar mais do que eu? Então Amã responde ao rei: para o homem que o rei se deleita em honrar, que tragam vestes reais que o rei usou, e o cavalo que o rei montou, e na cuja cabeça foi colocada uma coroa real, e que as vestes e o cavalo sejam entregues nas mãos de um dos príncipes mais nobres do rei.
que eles vistam o homem que o rei se deleita em honrar e o façam cavalgar pelo quadrado da cidade, proclamando diante dele: assim será feito ao homem que o rei se deleita em honrar. Amã está essencialmente descrevendo uma coroação pública, é a maior honra possível, e ele acha que está descrevendo seu próprio dia de triunfo. Então o rei diz a Amã: apresse-se, pegue as vestes e o cavalo, como você disse, e faça isso ao judeu Mardoqueu, que está sentado no portão do rei. Não deixe nada de fora de tudo o que você sugeriu. Você consegue imaginar o rosto de Amã naquele momento? O homem que odeia, o homem que construiu uma forca gigante para enforcar? Esse homem vai receber a maior honra pública, e Amã tem que ser quem administra essa honra. Amã pega as vestes e o cavalo. Ele veste Mardoqueu. Ele o faz cavalgar pela praça da cidade, proclamando diante dele: assim será feito ao homem que o rei se deleita em honrar. Cada palavra é cinza em sua boca. Depois disso, Mardoqueu volta ao portão do rei. Mas Amã se apressa para sua casa, lamentando e com a cabeça coberta em vergonha. Ele conta à sua esposa e amigos tudo o que aconteceu, e eles dizem algo profético: se Mardoqueu, diante de quem você começou a cair, é da descendência judia, você não prevalecerá contra ele, mas certamente cairá diante dele. Eles veem o que está vindo. Enquanto ainda estão falando, os eunucos do rei chegam e levam Amã às pressas para o banquete que Ester preparou. Então o rei e Hamã vão beber com a rainha Ester. E no segundo dia, enquanto bebem vinho, o rei pergunta novamente: qual é o seu pedido, rainha Ester? Será concedido. Qual é a sua petição? Até metade do reino será cumprida. Este é o momento. Ester tomou 3 dias para jejuar. Ela arriscou sua vida para entrar na presença do rei. Ela esperou através de 2 banquetes. E agora, com Hamã sentado ali, ela revela tudo. Ela diz: se encontrei favor aos seus olhos, ó rei, e se parecer bom ao rei, que me seja dada minha vida como meu pedido, e meu povo como minha petição. Porque fomos vendidos, eu e meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se tivéssemos sido vendidos apenas como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, pois nossa aflição não seria comparável ao dano causado ao rei. O rei Xerxes fica chocado. Ele pergunta: quem é ele? E onde está ele que ousou fazer isso? E Ester responde: um adversário e inimigo, este malvado Hamã. A sala congela. Hamã está aterrorizado diante do rei e da rainha. O rei se levanta em fúria, deixando seu vinho, e sai para o jardim do palácio. Ele está tentando processar o que acabou de ouvir. Sua rainha é judia. O decreto que ele assinou, o decreto que não pode ser mudado, condena sua própria esposa à morte. E o homem que orquestrou tudo isso está sentado em seu banquete. Hamã vê que o desastre está determinado contra ele pelo rei. Então ele permanece na sala para implorar pela sua vida à rainha Ester. Quando o rei retorna do jardim do palácio para a sala do banquete, Hamã havia caído no sofá onde Ester estava reclinada. O rei grita: ele até assaltaria a rainha enquanto eu estou na casa? A acusação é de agressão sexual. Hamã está acabado. Imediatamente cobrem o rosto de Hamã, o sinal de condenação. Um dos eunucos, Rabona, fala: olhe, a forca que Hamã mandou fazer para Mardoqueu, que falou bem do rei, está de pé na casa de Hamã, com 50 côvados de altura. O rei ordena: enforquem-no nela. Então enforcaram Hamã na mesma forca que ele havia preparado para Mardoqueu. A ironia é perfeita. O homem que construiu um instrumento de morte monumental para seu inimigo morre nele. A forca de 23 metros que deveria exibir o corpo de Mardoqueu agora exibe o corpo de Hamã. É justiça poética na sua forma mais pura. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Ester a propriedade de Hamã, o inimigo dos judeus, e Mardoqueu foi trazido à presença do rei, porque Ester havia revelado o relacionamento deles. O rei tirou o seu anel de sinete que havia recuperado de Hamã e o deu a Mardoqueu, e Ester colocou Mardoqueu sobre a casa de Hamã. Hamã está morto, sua propriedade confiscada, seu poder transferido. Mas há um problema enorme.
o decreto original ainda está em vigor. Em poucos meses, todo judeu em 127 províncias será morto, e pelas leis dos medos e persas, esse decreto não pode ser revogado, nem mesmo pelo rei. Ester volta ao rei, ela cai aos seus pés chorando. Ela implora que ele reverta o mal planejado por Hamã contra os judeus. O rei estende seu cetro de ouro a Ester. Ela se levanta e fica diante dele, e ela diz: se parecer bom ao rei, e se encontrei favor diante dele, se a coisa parecer certa ao rei, e eu for agradável aos seus olhos, que se escreva uma ordem para revogar as cartas planejadas por Hamã, que ele escreveu para destruir os judeus que estão em todas as províncias do rei. Pois como posso suportar ver a calamidade que cairá sobre meu povo? Como posso suportar ver a destruição de minha família? O rei Xerxes diz a Ester e a Mardoqueu: eis que dei a Ester a casa de Hamã, e eles o enforcaram na forca porque ele estendeu sua mão contra os judeus. Mas vocês podem escrever como acharem melhor sobre os judeus em nome do rei, e selá-lo com o anel do rei, porque um edito escrito em nome do rei e selado com o anel do rei não pode ser revogado. Aqui está o problema. O decreto original não pode ser cancelado, mas um novo decreto pode ser adicionado. Então, Mardoqueu, agora usando o anel de sinete do rei, convoca os escribas reais, e eles escrevem um novo decreto. Os judeus têm permissão para se defender. No dia marcado para sua destruição, eles podem se reunir e proteger suas vidas. Eles podem destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que possa atacá-los, incluindo mulheres e crianças, e saquear seus bens. É essencialmente autodeterminação armada. Os mensageiros correm, montados em cavalos rápidos usados no serviço do rei. E em Suzã, Mardoqueu sai da presença do rei vestido de roupas reais de azul e branco, com uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã grita e se alegra. Para os judeus havia luz e alegria, júbilo e honra. E em todas as províncias e em toda a cidade onde a ordem do rei chegou, havia alegria e festa entre os judeus, e muitos dos povos da terra se tornaram judeus, porque o medo dos judeus havia caído sobre eles. Quando o 13º dia do 12º mês chega, o dia em que os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, acontece o oposto. Os judeus dominam aqueles que os odiavam. Os judeus se reúnem em suas cidades em todas as províncias para atacar aqueles que procuravam seu mal. E ninguém consegue resistir a eles, porque o medo deles caiu sobre todos os povos. Todos os oficiais das províncias e os satrapas e governadores e administradores do rei também ajudaram os judeus, porque o medo de Mardoqueu caiu sobre eles. Em Suzã, os judeus matam e destroem 500 homens, incluindo os 10 filhos de Hamã. Nas províncias, os judeus matam 75.000 de seus inimigos. No dia seguinte, estabelecem um dia de festa e alegria. E Mardoqueu registra esses eventos e envia cartas a todos os judeus, em todas as províncias, estabelecendo que eles devem celebrar os dias 14 e 15 de Adar todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram descanso de seus inimigos, e como o mês que foi transformado para eles de tristeza em alegria, e de luto em feriado. Eles devem torná-los dias de festa e alegria, de enviar porções uns aos outros e presentes aos pobres. Esta é a festa de Purim, nomeada por Pur, as lotes que Hamã lançou. Até hoje, milhares de anos depois, os judeus celebram Purim, lembrando o dia em que foram salvos de uma extinção total. A história de Ester termina com Mardoqueu sendo promovido ao 2º lugar no reino. Ele é grande entre os judeus e popular com a multidão de seus irmãos, porque procurou o bem de seu povo e falou paz a toda sua descendência. E Ester? Ela desaparece do registro histórico. Sua tarefa está completa. Ela foi colocada em posição de poder para um momento específico. E quando esse momento chegou, ela escolheu a coragem sobre o conforto. Ela arriscou tudo e salvou seu povo. Mas eis aqui o que torna o livro de Ester único na Bíblia. O nome de Deus nunca é mencionado, nenhuma vez.
nenhuma oração registrada, nenhum milagre sobrenatural explícito, nenhuma voz do céu, nenhum profeta. E ainda assim, a providência de Deus está em cada página. Na insônia de um rei, no timing perfeito de um registro sendo lido, na coragem de uma mulher, na queda de um homem mau, no resgate de uma nação. Deus está trabalhando nos bastidores, invisível, mas absolutamente presente. E essa é a lição mais profunda de Esther. Às vezes Deus não aparece em milagres óbvios. Às vezes ele trabalha através de coincidências que são coincidências demais para ser coincidência. Através de pessoas comuns que fazem escolhas corajosas, através de portas que se abrem no momento certo, através de relacionamentos que se formam, através de posições que alcançamos, para um momento como este. Se este vídeo te impactou, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre coragem e providência divina. Se inscreva no canal, porque continuaremos explorando as histórias mais profundas da Bíblia. E nos comentários, responda: qual momento da história de Esther mais te marcou? E você, já passou por alguma situação em que percebeu depois que Deus estava trabalhando nos bastidores? Que Deus abençoe sua jornada e que você nunca se esqueça. Talvez você esteja exatamente onde está para um momento como este.